coisas que impedem Deus atender nossas orações. Uma coisa, né, é nós pedirmos a Deus. Outra coisa, Ele é responder, atender, socorrer, né, aquilo que nós precisamos e suprir nossas necessidades. Nós vamos abrir para o texto base pré-anunciado, 1 Pedro 3. Você que está conosco na transmissão, muito bem-vindo nesta manhã. Pegue também a sua Bíblia e abra aí para 1 Pedro, nesta caminhada com Jesus. No capítulo 3, vamos ler o verso de número 12, do capítulo de número 3 de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 12. Vamos apresentar nossas Bíblias ao Senhor, recitando Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos ler 1 Pedro 3, verso de número 12. Eu vou ler, depois vamos ler todos juntos. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Vamos ler todos juntos. Você que está também na transmissão, pegue a sua Bíblia e vamos ler juntos. Vamos lá? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Podeis assentar, não dá para dizer amém para essa última colocação. Não dá, embora o Senhor é glorificado, Ele vê todas as coisas, mas traz um sentido bastante preocupante quando nós olhamos para esta questão da nossa súplica, da nossa oração, né, de Deus não atender. É impressionante que nós oramos e nossas orações, né, não trazem respostas. Nós podemos ver isto, né, algumas vezes. Deus não estaria, né, pronto a responder? Uma pergunta do autor de nossa lição. Quando eu oro, quando você ora, quando oramos a Deus e Deus não responde, não atende o nosso pedido, não concede aquilo que é necessidade, o que será que aconteceu? Para Deus não responder a nossa oração. Há impedimento na linha divina? Vamos pensar na linha hoje sofisticada do celular. Ela vai para uma torre, da torre vai para o satélite, né? Do satélite espalha praticamente no mundo inteiro. Eu tenho, por exemplo, uma colega minha, nós somos até vizinhos, moramos bem próximos na cidade de Congonhal, e ela reside no Japão há bastante anos, não me lembro, não vou chutar quantos anos, mas deve fazer de 15 anos por lá, com certeza fazem disso para cima. E se eu decidir, né, nesta linha, via torre, via satélite, via Japão, conversar, e não só, né, estar conversando, mas contemplar a minha colega, eu consigo, né? Então vamos olhar para esta questão de Deus. Será que há algum impedimento na linha de Deus? Mas como assim, irmão? De lá para cá ou daqui para lá? Então nós precisamos aprofundar bastante em visão para podermos compreender o que estamos tentando contemplar. Agora olha a pergunta seguinte do autor da lição. Será que há algum impedimento, né, na ponta humana, ou seja, na minha linha para com Deus? Isso é preocupante, visando especialmente a última frase que nós lemos deste versículo, né? Nós lemos a última frase desse versículo, nos deve deixar preocupantes. O Senhor é contra os que fazem mal. Se Ele é contra, nós estamos fazendo mal, mesmo sendo convertidos, tendo o Espírito Santo habitando em nós, nos constrangendo, procurando levar-nos a trilhar nos caminhos estreitos, entrar pela porta estreita, nós ainda conseguimos, por incrível que pareça, devido ao livre-arbítrio entristecer esse espírito, né? Não seguir os seus, né, princípios e aquilo que ele nos leva a procurar discernir na palavra de Deus. Então pode ser, olhando agora, né, seria da parte de Deus, de minha parte, a maioria das vezes nós vemos que da parte de Deus, com certeza, se eu não estiver praticando aquilo que é mal aos olhos de Deus, jamais Deus deixar-me-á ou qualquer um de nós sem respostas.
há um fator preocupante também nessa questão, né, de comunicação com Deus, entre comunicação e resposta. Por quê? Nós vemos alguns conservos nossos no passado que eles oraram, né, 1 semana, 15 dias, 2 meses. Lembra-se de Moisés que foi para o Monte Sinai? Diz o fato ocorrido, historicamente registrado, e, né, chegou a nós por escrito que ele esteve lá 40 dias e 40 noites. O que Moisés estaria fazendo lá? Quando, né, ele vai para lá, certamente ele queria ter mais intimidade com Deus, estar mais dentro da soberania de Deus, e, né, certamente ele não tinha na sua mente, no seu coração, o que exatamente ocorreria lá. Então ele ficou certamente clamando um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, né, 4 semanas, que dá aproximadamente, né, 28 a 30 dias por aí, mas não bastou. Foi preciso prolongar mais 10 dias. Diz ele esteve lá 40 dias e 40 noites. E qual foi o resultado, né, do seu clamor, da sua oração? Seu investimento a estar na soberania de Deus e não agindo na vontade permissiva? Deus, com os seus próprios dedos, Deus escreve aquelas leis, né, que até hoje elas são importantíssimas, porque Jesus diz, olha, se a vossa lei não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino de Deus. Não entrar lá no céu, não, é submeter-se ao senhorio de Jesus, hoje e agora. Eu entendo, não compreendo totalmente, mas quero, Senhor, me submeter àquilo que o Senhor me aconselha na sua santa e bendita palavra. Por exemplo, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando nós olhamos no vinho como alimento, né, não praticamente no embriagar, vamos pensar nas comidas gostosas que Deus prepara, para usarmos, né, com gratidão na presença dEle. E ele aponta para encher do Espírito, nós começamos a entender naturalmente que nós precisamos abrir mão de uma coisa para ter a outra, né? Negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga. Então aponta para esse caminho, renúncia, abrir mão muitas vezes de conforto, né? Nós mencionamos aí o vinho, mas são muitas, né, questões que envolvem esta aproximação, esse investimento na nossa linha física humana, né, equilibrando o espiritual e procurando adentrar e equilibrar, né, entre a permissão de Deus e também a sua soberania. Porque, irmãos, não dá para estar, né, nas duas coisas. Nós precisamos trabalhar no sentido de uma exceder a outra e, principalmente, não a permissão, mas a soberania, né? Precisamos trabalhar firmemente, né, honestamente, para que isso possa ser uma verdade. Quando nós conseguimos, através de orações, súplicas, nos submetermos, renúncia, né, nós conseguimos equilibrar e a soberania sobe, é uma bênção. É uma bênção, nós somos abençoadores de outras pessoas e daí por diante vai. Então será que há algum impedimento na ponta humana? Quando Pedro cita aí, né, impedimentos, né, pode haver impedimentos na oração, há oração, mas, né, é importantíssimo investir para que as nossas orações não sejam impedidas, né? Quando ele aponta aí sobre o impedimento, aquilo que pode impedir as nossas orações. É nós esquecermos, puxa vida, essa semana, ontem, eu não consegui, né, fazer isso, mas hoje eu tenho o dia todinho, eu posso iniciar, né? E às vezes nós saímos, por exemplo, de uma reunião de oração, a semana toda orando, no final de tarde, em comunhão com os irmãos, né, com Jesus Cristo, e aí chegamos, né, exaustos no nosso lar por um, né, duro dia de trabalho, imprevistos, e nós vamos na oração, oramos alegremente e chegamos em casa, né, ainda dá aquele prazer de nos dobrarmos lá onde nós dormimos, na nossa cama, né, e Senhor, muito obrigado, a canseira é certa. Mas, ó Senhor, me motivasse a estar com os irmãos, né? Trazer gratidão, trazer pedidos e necessidades. Senhor, muito obrigado. Que bênção é isso, quando nós transformamos isso num hábito, né? Aí o que acontece? Começa a exceder o estar na soberania divina, nós vencemos cansaço, né? E muitas outras coisas, e conseguimos equilibrar e principalmente exceder a soberania de Deus sobre nossas vidas. Então, quando a nossa lei, no sentido, não, mas eu penso que esse negócio é dessa forma e tudo, né? Opa,
eu preciso ir um pouco além, né? Se diz não eu, mas a palavra de Deus, nós fizermos, qualquer um de nós, tudo que nos foi ordenado e cruzarmos os braços, o que a palavra de Deus diz sobre nós, quando nós agimos assim? Algum irmão ou irmã lembra? Você está lá proposto a fazer tudo. Se você faz tudo e para e cruza os braços, né? Nós somos então, né, se nós fizermos só o que está ordenado, né, nós estamos fazendo o que está dentro da permissão de Deus. Aí, né, diz uma versão que nós somos servos inúteis, né? E a irmã Solange expressa ali que nós, né, não fizemos praticamente nada. Por quê? Nós agimos, né, com medo do que Deus poderia nos fazer, não por amor a Ele, né, com receio de Deus nos punir, não por amor àquele sangue derramado naquela cruz. Então é diferente. Quando nós olhamos para essas questões, naturalmente a nossa lei, né, que nós precisamos ter, e ela precisa estar dentro dos princípios desta palavra, ela excede, né, a dos fariseus. Por quê? Né? Porque nós vamos além daquilo que a lei estabelece e fazemos por amor à pessoa de Cristo. Então, como estas, né, atitudes e ações, elas são importantes. Olha o que o autor escreve finalizando nessa nossa entrada no estudo. Nós devemos esquadrinhar, diz o autor da lição, nossos corações. Caso necessário, fazermos mudanças para não haver nada em nós, ou no lar, ou em nossos hábitos, nossos relacionamentos com os homens e com Deus, que possam impedir nossas orações de receber a atenção a uma resposta divina. Então isso às vezes, quase sempre é muito necessário, e às vezes eu, por exemplo, eu quase só faço isso numa virada de ano, não é verdade? Às vezes, né, quando nós temos um missionário, que me fugiu o nome agora, uma conferência missionária, aí nós começamos a pensar, Deus nos faz ver aquela grande necessidade, né, o quão eles têm, por amor a Jesus, dedicação, né, se submetido, passado grandes sofrimentos, arriscado suas vidas, aí que aquilo vem na nossa mente, no nosso coração. Só que aqui o autor da lição, ele leva-nos e desafia que isso seja, né, diariamente, nós olharmos se há alguma coisa, né, que possa vir a impedir a nossa oração, esse nosso relacionamento de falar e ouvir Deus, né? Ele faz esse desafio a cada um de nós. Então, um relacionamento pode ser nocivo com Deus, é o que nós lemos a última frase do versículo, voltando nela, batendo na mesma tecla, né? Deus é contra, né, aqueles que praticam o mal, não param para analisar, ver se há necessidade de mudança, voltar atrás, né? Lembra de Apocalipse? Olha, né? Lembra de onde você caiu. Volta lá atrás, lembra. E levanta e começa de novo. Ele não condena, ele não crucifica, mas olha, para um pouco, pensa, lembra aonde você caiu, retorne, né, ao primeiro amor, aquele fogo, aquela paixão, aquela visão nítida sobre os valores espirituais e a necessidade de renunciar, né, os materiais. Irmão Luiz? Exatamente. Bastante. Então, irmão Luiz comentando muitas vezes que nós vamos fazer as coisas para Deus, como que negociando com Deus. Deus estabelece, por exemplo, trazei todos os dízimos na minha casa e fazei prova de mim, né? Aí eu pego e vou todo animado, né? Não olho isso bem nitidamente, mais profundamente, e eu estou trazendo todos os dízimos e fico olhando, né? Deus vai abrir a porta do céu, onde que vai vir? De repente eu estou, né, com os bolsos cheios, as contas cheias, né, e tudo. Não, não devemos agir nesta infelicidade, bem lembrado pelo irmão Luiz, né? Nós queremos negociar com Deus. Tudo, né, tudo sem exceção que vamos procurar fazer para Deus, devemos fazer como José do Egito, lembra dele? Ele não reclamou,
né? Não murmurou. Olha a diferença de Jonas. Jonas, Deus coloca aquele verme, creio que seria uma lagarta, né? Que se transformaria numa linda borboleta, como aquela boboreira que estava fazendo sombra nele. Eu acho que ele tinha um pouco de falta de cabelo, começou a queimar ali, né? O seu coco, como diz o velho ditado, e ele começou a reclamar totalmente. Que diferença de José, né? Olha o que aconteceu com ele e com José paralelamente. Que diferença, irmãos? Preso, algemado, vendido, né? Desprezado, culpado injustamente, quantas coisas. Você acha uma palavra de José na reclamação, né? Senhor, por que aconteceu isso? Nenhuma palavra. É impressionante, irmãos. Então vejam que, né, pessoas humanas, pecadoras, limitadas, né? E uma agiu de um modo, outra de outra maneira. E é interessante olhar numa coisa. Deus foi misericordioso com ambos. Como foi? Jonas, Deus vai lá, joga ele no mar, né? Faz ele experimentar a sombra do vale, a vale da sombra da morte, né? Ele sai, chega lá e entende. E começa a pisar na bola rapidinho, né? Mas Deus teve misericórdia de ambos, amados irmãos. Então, nós não podemos nos apoiar como essa questão que o irmão Luiz está informando, queremos negociar com Deus, não partamos para essa infelicidade. Né? Procuremos não agir desta forma de espécie nenhuma, porque isso é um relacionamento nocivo para com Deus. Às vezes, irmãos, e isso já aconteceu na minha vida e creio que na vida de irmãos e irmãs, eu estou totalmente abastado lá, né, e fico na minha mente, no meu coração, pensando num negocinho desse tamaninho, e olho só para aquilo, Senhor, me dá isso, que eu preciso disso, isso aqui é uma necessidade da minha vida, né? E perco toda a gratidão daquilo que Deus tem permitido eu administrar, né? Ter na minha vida, na minha família. O que é isso? Um relacionamento nocivo com Deus. Desejando algo que Deus olha, não. Lembram de Paulo? Ele diz que foi dado a ele um espinho na carne. Onde será que estava esse espinho, né? Que polêmico esse espinho vira. É igual o autor de Hebreus, né, irmão Luiz? Exatamente. É verdade. Então, irmão Luiz afirmando sobre o pedido, ele é muito maior o pedido do que a gratidão. É o caso do espinho na carne, lembrando da pessoa de Paulo. Onde será que era? Né? Uns dizem ser a vista, outros dizem ser um problema, né, talvez um câncer, alguma coisa assim, uma lepra. Outros dizem que era o casamento dele, que não deu certo, a mulher foi embora. Não, muito polêmico. Mas vamos pensar, né, na lição aprendida. Diz ele que por 3 vezes ele pediu a Deus. Quando Deus respondeu, provavelmente foi na 3ª vez, não sabemos quanto durou isso, talvez esteja aproximado de Moisés, 40 dias, 39. Porque a Bíblia não descreve. Quando nós olhamos para os fatos ocorridos, nós pensamos, né, Paulo, Senhor, tira esse espinho, Senhor, tira esse espinho, Senhor, tira esse espinho. Não! Não aconteceu dessa forma, certamente. Então, os pedidos, como afirma o irmão Luiz, principalmente quando nós vemos o espinho na carne e aquilo está doendo, nós vemos, Senhor, está doendo, né? E Deus está lá, você acha que eu não sei, meu filho? Né? Senhor, tira esse negócio de mim, eu não aguento mais, meu filho. A minha graça se aperfeiçoa no sofrimento. Está vendo quando você está clamando a mim? Lembra aí, meu servo, minha serva, agradeça. Porque tem pessoas que não aguentaram esse espinho na carne. Quanto tempo você está com isso? Ah, Senhor, já fazem 5 longos anos. Pois é. Lembra da Joana? Com 2 meses ela foi embora. Né? Quantas pessoas, né, são portadoras de um câncer terrível aí e convivem 20, 18, 19 anos? Outras, dentro de um mês e pouquinho, partem para a eternidade. Relacionamento nocivo com Deus, muito pede, né? Não vê muito além, né, do nosso nariz, a dificuldade e a limitação, e transforma num relacionamento nocivo a nossa oração, o nosso pedido, isso com Deus, deixando de lado a real gratidão de coração. Então, né, observando, né, por exemplo, estão sobre, que diz o versículo 12, o que está sobre os olhos do Senhor?
Observando essa questão, nos aponta aqui o autor da lição, nós devemos perceber, ele diga assim, percebo 2 requisitos para Deus atender e responder minha oração. Quais são esses 2, que são muitos, né, que poderíamos tirar daí, mas quais seriam esses 2 requisitos? O primeiro deles seria ter Jesus como Salvador, né, como Senhor, ou seja, receber e ter literalmente a pessoa de Jesus. Esse é um requisito importantíssimo que Deus requer para que a nossa oração seja respondida. Não é só aquele relacionamento nocivo com Deus, que só peço, só vejo aquilo pensando ser uma necessidade, na realidade não é. Não. Se Jesus, né, não for o meu Senhor, o meu Salvador, pode porventura a minha oração chegar a Deus? Não. Por quê? Nós encontramos outro nome na Bíblia dado pelo qual as orações cheguem a Deus, a salvação venha a nós? Não. Então, se eu e qualquer um de nós não temos Jesus, Senhor, vem morar na minha mente, no meu coração, me ensina a ser o Senhor de minha vida, isso será praticamente impossível de acontecer. Veja comigo Romanos 3, 22. Volte um pouquinho atrás aí, Romanos capítulo número 3, né? Está bem próximo, voltando no Novo Testamento, Romanos, capítulo de número 3, verso de número 22. Isto é a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para com todos e sobre todos e os que creem, né? Vejam aí que está apontando para Jesus Cristo, né? E entra no plural, todos que se achegar, né? Porque não há distinção. Então, se achegando, tendo a pessoa de Jesus, é o mesmo que, né, hoje é muito raro essa prática de estar viajando de ônibus. Nós vamos, por exemplo, a Pouso Alegre. Aí vamos lá no guichê, né? A pessoa de guichê desapareceu. Puxa vida, né? Mas o que aconteceu? De vez em quando acontece. Aí nós não compramos o bilhete da passagem. Aí o ônibus chega, estaciona, né? O motorista se coloca ali, né? Mas cadê o bilhete? Ah, né? Olha, a irresponsabilidade da empresa. Então, ninguém não pôde comprar. O motorista permitirá que qualquer um de nós entre naquele ônibus para ir em sentido Pouso Alegre, mesmo sendo uma viagem de 27 quilômetros, se ele não destacar ali um bilhete e você pagar ou qualquer um de nós para viajarmos? Não. Então é a mesma questão de Jesus Cristo. É para todos, sobre todos, em Cristo. Então fugiu dele, esse é um princípio primordial que estabelece o autor de nossa lição, muito abençoador, né? Sobre a condição para nós podermos ser ouvidos por Deus. Veja comigo um pouquinho aí à frente, 2 Coríntios, capítulo de número 5, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Veja comigo o verso 21 de 2 Coríntios, capítulo de número 5. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, olha aí, não são neles, em algum deles, né? Nele, né, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a justificação, o ouvir as nossas orações, esse princípio fundamental está na pessoa de Cristo. E se eu e qualquer um de nós não tivermos recebido Ele, não há a mínima possibilidade, né, de termos orações respondidas por Deus, né? Não há como ocorrer aí esta questão. Então, pessoas pensam que Deus, diz o autor de nossa lição, responde pedidos de quem não recebeu Jesus Cristo. Embora Deus saiba, né, de tudo, em geral não responde, a não ser o pedido para a salvação. Aí sim. Senhor, eu ouvi de Cristo, estou tão confuso, tenha misericórdia, não entendi, né? Não fui esclarecido. Se nós orarmos, qualquer um de nós que não tenha Jesus, certamente Ele vai atender essa oração. Porque daí já está começando a entender como uma criança que nasce e você tenta de todo jeito, vamos ensinar ela a falar, quem será que ela vai, né, chamar primeiro, mamãe ou papai? Aí fica lá a mamãe, né? Mamãe, né? E não consegue, né? O papai chega à tarde, papai. E, infelizmente,
Embora as mães estejam mais presentes, parece que elas falam papai primeiro, né? Então, quando nós chegamos a Jesus nessa condição, mesmo não tendo ele, aí certamente Deus responde nossas orações. Veja comigo Atos 10, 2 e 4, né? Atos dos Apóstolos, aí no capítulo de número 10, 2 e 4. Né? Atos 10, deixa eu ver se a minha Bíblia tem Atos 10, versículo de número 2 e versículo de número 4. Então aqui está falando da pessoa de Cornélio. Se você observar o contexto, principalmente o versículo 1, Atos 10, eu vou ler o 2 e o 4, né? Este Cornélio, diz a palavra de Deus, que ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e contínua orava a Deus. O qual, diz o versículo 4, né, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Então ele começou a ouvir, porque ele agia honestamente, se dedicava, né, e fazia de tudo, e a intenção dele era agradar a Deus. Não sabemos que igreja ele pertencia, que denominação, mas então, vemos que Deus ouviu esta oração da pessoa de Cornélio, porque ele estava interessado em louvar, glorificar a Deus. Veja que essa palavra contínua, ela é muito importante. Lembra de Paulo, a perseguição contínua que ele tinha, pensando na sua mente, no seu coração, que estava servindo a Deus, prestando um serviço para ele, matando os que estavam seguindo Cristo. Então, né, foi a mesma coisa praticamente que ocorreu, né, com esse nosso conservo no passado. Então, em geral, ele não responde, mas aquele que vai para a salvação, sim. Deus, no geral, ele não atende às orações, né, do que não o recebeu a Cristo. Não se salvou em Jesus Cristo. Isto é uma realidade dura de ouvirmos, mas que precisamos ler, entender, discernir, porque senão eu vou chegar naquele ônibus, né, exigir os meus direitos nessa viagem para Pouso Alegre, você agora vai ter que me levar de graça, porque cadê a pessoa que vendia o bilhete? E eu vou te processar por danos morais, porque você está me intimidando, né, e coisa e tal. De repente aquele motorista, de medo, acaba pagando, né, o bilhete do seu bolso, que é barato, olha, não quero confusão, vou perder o meu emprego, né? Pode realmente acontecer também esta questão. Mas com Jesus Cristo, né, louvado seja o Senhor, que se qualquer pessoa, porque olha a colocação em Romanos: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que crê nele não será confundido. Então vai demorar, nós vamos entender as coisas progressivamente, porque, né, ao receber Jesus, nós nascemos espiritualmente, mas diz que não será confundido. Se nós entendemos que o princípio é este, devemos caminhar assim, e obedecemos, isso vai resultar na bênção lá na frente. Lembra de José que nós vimos semana passada? Quantos anos será que demorou? Aí lá no final, quando já estava procurando trazer os seus familiares para o Egito, ele conseguiu discernir: para o bem nossa conservação, Deus me trouxe até aqui. Mas não aconteceu da noite para o dia, não. Isso foi progressivo. Então é muito importante nós olharmos para esses aspectos, né, para não armarmos aí, começarmos e continuarmos principalmente um relacionamento nocivo com Deus, exigindo muitas vezes, né, infelizmente, que tristeza, nós vemos muitos pregadores, entre aspas. Você precisa tomar posse da bênção, você precisa exigir, porque a promessa é de Deus. Ele fez. Que infelicidade, né, de colocação, que tristeza, né? Interpretação da palavra de Deus, não. A palavra de Deus, ela interpreta ela mesma. Então nós não podemos contrariar a palavra de Deus. Lembram da oração de Jesus, a simplicidade e a clareza? Eu sei que tudo podes, mas não seja a minha, olha aí a submissão, né, mas a tua vontade, ó Pai. Então, como nós facilmente, né, continuamos um relacionamento nocivo com Deus, ou podemos iniciar um, né? Podemos iniciar um. Por exemplo, lembrando daqueles irmãos e irmãs que oram, e sei que oram por um dos seus entes queridos mais próximos,
Eu já estou há mais de 30 anos, Deus não colocou no meu coração, desista de orar pelo seu irmão, né? Eu corro um risco sério de começar a querer exigir de Deus, né? Senhor, não vai cumprir a sua promessa? Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O que está acontecendo, Senhor, né? 30 anos não responde isso para mim, né? Eu corro um sério risco, certamente, de partir para esses princípios. Algum irmão, irmã, talvez gostaria de, né, testemunhar algo e falar, né, talvez de um relacionamento que a gente possa nocivamente estar agindo com Deus, às vezes nem percebe, né? Irmã Angélica. E se fala tudo, né? Interessante essa colocação, né? Três. Então, interessante, né? Exatamente. Ele não vai perder. Exato. Então, irmã Angélica, lembrando, né, quem fará mal se fordes zelosos do bem. É muito importante esta observância profundamente, né, e verticalmente olhar para ela. Porque nós vemos que, infelizmente, muitos convertidos a Cristo, eles têm feito só o bem, só falado de Jesus, tem uma vida que a vida deles fala sem palavras, sem pregações, e, no entanto, são queimados, mortos, fuzilados. Então nós precisamos olhar com bastante profundidade para esta questão também, porque ela não aponta simplesmente um mal que passa. Lembram daquela colocação sábia de um sábio, né? Não me lembro se foi esse filósofo, né? Não existe um bem que dure eternamente nesta vida e muito menos um mal que nunca acabe. Então, quando fala desse mal, se formos zelosos pelo bem, ele vai um pouquinho além de um câncer, de uma dor, né, de ser fuzilado fisicamente, tudo que pensarmos em dores horríveis, ele vai um pouquinho além. É como Romanos 8. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Vem aquela dorzeira, tudo, você pensa tudo de terrível, né? Mas não consegue separar. Não há como. Quem poderá tirar das minhas mãos, diz, né, Deus, Jesus falando ali, né, que estão nas mãos de Deus lá em João 10, aquele que está nas minhas mãos. Ninguém pode tirar uma pessoa que está nas mãos de Deus. Então, muitos males, entre aspas, aparentam acontecer quando aconteceu na vida de Estevão, nós vimos na semana passada. E ele investiu naquela oportunidade, o que fez? Transformou a tragédia, o apedrejamento, em bênção àquelas pessoas que ali estavam. Senhor, e ele falou isso com sinceridade de coração, não lhes imputes esse pecado. Tem misericórdia, esqueça disso que está acontecendo, Deus, como se fosse possível. Né? Mas então ele transformou aquilo ali numa bênção muito grande, abençoando aquelas pessoas que ali estavam. Então, olhem, irmãos, não superficialmente, horizontalmente, para essa questão, né, de mal. Pessoa conseguir fazer o mal, mas ele vai bem além, é o mal de perder a salvação, né? De fazer algo, nossa, viu como é que Deus está te castigando, você deve ter pecado, um pecadão feio aí, né? Olha aí o que está acontecendo na sua vida.
E nada disso. Pode ser uma aprovação de Deus, né? Pode ser. Como é que eu, qualquer um de nós e você, que nos achegamos e recebemos a Cristo, vamos ser aprovados sem sermos provados? A pessoa vai lá e tira, né, como o irmão Vitor, graças a Deus, tirou o seu diploma lá, sem ir lá estudar, fazer as provas. Não existe como. Então, a aprovação, o mal, às vezes, entre aspas, é uma bênção na nossa vida, como foi no Estevão, como foi em José, né? Ele pode ser transformado numa bênção. E é isso, né, que a irmã Angélica disse sobre o adversário. Ele está, né, ao derredor, né, não dorme, olhe com os 4 olhos. E lembrando de uma questão importantíssima, Tiago diz: não deis lugar ao diabo. Irmãos, porque se nós dermos... Lembram do espinho na carne de Paulo? Certamente foi uma provação. Mas ele diz com suas próprias palavras, no Espírito, que é um mensageiro do adversário. Ele diz claramente: olha, isso é um mensageiro de Satanás. Estava lá, não sabemos aonde, no seu olho, né, na sua vida era realidade. Então, o quão é importante nós pensarmos, que, né, diz o autor da nossa lição seguinte: andar segundo os requisitos do Espírito é a segunda colocação que ele faz. Primeiro é ter Jesus como Salvador, depois andar segundo os requisitos do Espírito Santo. O que acontece? Se o convertido viver não desejando e investindo a ouvir a voz divina, né, e ele segue um pouco mais, cria barreira para com Deus, né, impossibilitando respostas de oração da parte de Deus. Deus é contra o que pratica o mal. Lembrando lá em Mateus 7, né, não me lembro os versículos que me veio à memória agora, sobre aquelas pessoas. Eles afirmam ali na frente de Jesus, né, com autoridade: Senhor, mas não expulsamos demônios do seu nome, não curamos muitas pessoas, não fizemos muitos sinais? Quais foram as palavras de Jesus àqueles homens? Eles nunca tinham se convertido, recebido a Jesus, deixado que Jesus reinasse na vida deles, na mente e no coração. Apartai-vos de mim, malditos, que eu nunca vos conheci. Nunca. Então eram pessoas que conheciam o nome de Jesus, usavam o nome de Jesus, pregavam a pessoa de Jesus e os milagres aconteciam. Mas meu Deus, pessoas nem conheciam. Porque não é a pessoa que está pregando Jesus que faz a obra, mas é o seu nome, a fé daquele que está ouvindo. Minha irmã, por exemplo, ela recebeu Jesus literalmente num lugar que era só idolatria, cheio de imagens de adoração, pessoas se prostrando aquelas imagens, e ela recebeu Jesus ali. Por quê? Lá um abençoado de um belo dia, muitas pessoas orando pela conversão de minha irmã, né? Ela ouviu aquele texto, né, lá de Nicodemos, que um dos, ali na sua denominação, leram: se não nascer de novo, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Um belo dia, né? Então, o que acontece? Não é a denominação, não é, né, a igreja, não é a pessoa que está à frente, mas sim a palavra de Deus, o Espírito Santo, a pessoa de Jesus Cristo que faz a obra. Por isso, lá no capítulo 7 de Mateus, se você nunca leu, leia aquele capítulo. Eu acho que deve estar lá para o final do capítulo 7 de Mateus, e você vai encontrar aquelas pessoas exclamando, né, e com autoridade na frente de Jesus. Como é no juízo final, Jesus deixou chegar exatamente naquele ponto, né? E disse aquelas duras palavras de justiça e de juízo: apartai de mim. E ele usa uma palavra pesada: malditos. E continua: por que eles foram malditos? Que praticais a iniquidade. Irmãos, isto é terrível e deve nos alertar sobre aquilo que nós fazemos, e principalmente se nós, né, estamos realmente investindo e desejando ouvir a voz de Deus, né, para não criar estas barreiras, impedir, né, que nós estejamos no mal, no sentido literal, e isso impede, né, que realmente Deus responda às nossas orações e ouça no sentido de às vezes dar até um não. Algum irmão, irmã gostaria de comentar algo? Nosso tempo, felizmente, está quase terminando já, né? Exatamente.
Exatamente. Então, bem lembrado para a irmã Lourdes ali, pela irmã Lourdes, né? Que lição que nós aprendemos sobre Deus responder, né? Tudo Ele faz para a sua glória, para a sua honra. Então, se fugir desse princípio, que é bíblico, né? Realmente não vai chegar muito longe, ou talvez, né, a lugar nenhum. Então, andar segundo os requisitos do Espírito Santo, como é importante. Relacionamento também nocivo ou danoso com outras pessoas. Vamos lá para 1 Pedro, novamente, no capítulo 3. Vemos versículos de 1 a 7 de 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro 3, versos de 1 a 7. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeita a vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavras. Olha que desafio. Olha o 2. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas, aqui colocou o homem, mas é a mulher, irmãos, que está falando da mulher, né? Então não se iluda com a palavra. Mas o homem, no sentido genérico, né? Encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Isso dispensa qualquer discurso. A clareza, a profundidade que Pedro comenta, né, nessa questão dispensa qualquer discurso. Então, orações, elas podem ser impedidas, diz o autor de nossa lição, se a esposa não for submissa ao seu marido, né, no espírito manso e quieto. Isso não somos nós que estabelecemos uma dominação, né, com rigidez. Está vendo o que aconteceu? Seu marido nunca vai converter desta maneira. Né? E às vezes o Espírito Santo levou aquela serva do Senhor convertida, né? E realmente empenha a servir o Senhor, a falar uma palavra dura para o marido, que isso pode acontecer, pode. Quem vai ser, será qualquer um de nós para impedirmos a obra do Espírito Santo. Por isso a importância, amados irmãos, da oração e da vigilância. Então pode ser, e aí aquela crítica. Você estava já, né? O seu marido estava começando a participar das reuniões, o que você fez? E aquilo certamente vai resultar na salvação do marido. Não querendo defender sexo nenhum, nem homem nem mulher, muitas vezes nós somos, né, criticados duramente nesses sentidos. Às vezes fazemos algo, né, movidos pelo Espírito Santo, aquilo foi preciso, Deus, né, determinou que aquilo fosse feito e somos muitas vezes duramente criticados. Isso também faz parte, né, desse relacionamento sadio para com Deus. Nós fazemos aquilo, mas temos autoridade, poder e humildade. Não, Deus me levou a fazer isso por causa disso, disso, disso e daquilo. Né? Eu apliquei os princípios da palavra do Senhor, Deus me fez entender naquele momento que eu precisava falar aquilo. Lembra de Paulo, quando ele chega lá em Gálatas, né, ele escreve esse fato, e olha para Pedro, e Pedro estava escorregando dos caminhos, fazendo ali uns pecados, umas coisas terríveis, né? E disse, olha, eu, né, fui lá e corrigi ele na frente de todos. Falei duramente, porque, né, ele precisava ouvir aquilo. Estão vendo? São coisas que acontecem raramente, sim, mas são, né, ocorridas principalmente na vida do convertido. Então, orações, elas podem ser impedidas, né, tanto o esposo como a esposa. A oração também pode não ser ouvida pela falta do marido honrar sua esposa, amá-la como Cristo amou a igreja, como o marido ama ao seu próprio corpo.
Esse é um período muito grave, olhando para o lado nosso agora, como, né, o que administra o lar tem a responsabilidade maior do que a esposa, como isso é importante. Se nós não olharmos ela como dependente nossa, não menor, né, de igual modo. Mas a Bíblia determina que nós devemos zelar nesse sentido, como se ela fosse, né, a pessoa mais fraca. Então eu vejo o risco que eu e nós maridos corremos de realmente nossas orações serem impedidas. Meu servo, você está agindo muito mal, então eu não posso ouvir a sua oração. Lembra lá onde você caiu. É o conselho da palavra de Deus. Isso a nós, quando nós olhamos, né, sendo homens, isso é duro. Mas não é motivo, como diz, né, o autor da lição, para que as nossas orações não sejam impedidas. Né? É durante muito falar com Deus que às vezes Ele vai dar aquela resposta que nós vamos entender, eu preciso corrigir isso aqui. Por isso Deus, né, está demorando então a me responder. Algum irmã talvez gostaria de comentar algo aí, né, nesse finalzinho de lição, irmão Luiz? Isso é terrível. Que bênção. Tiago 2,5. Tristeza, né? Ele não perde tempo, né? Ele espreita, como diz Pedro, tentando tragar como leão aquele, né, que der realmente lugar a ele. O irmão Luiz, né, comentando sobre uma questão muito importante aí, Tiago, capítulo 2, de verso de número 5, né, como esse texto ele é importantíssimo, os irmãos podem conferir aí, estão conosco na transmissão, os irmãos já estão conferindo aqui, Tiago 2,5, né? Vejo que aqui foge a nossa lógica física, ou seja, quando nós não meditamos né, através do Espírito, nós olhamos na matéria, né, a pessoa boa não serve. Olha, está o concurso domingo que vem. E lá, infelizmente, essa dura realidade, lá bom não serve. Tem que ser o melhor. Né? Porque, por exemplo, tem 2 vagas num lugar, vai entrar 2 pessoas. Então, o bom vai entrar primeiro. Ele passa, né? Infelizmente, fisicamente é assim. Louvado seja Deus que espiritualmente não. Quanto mais eu e você e nós nos sentimos fracos, não sábios, mais Deus abençoa e mais faz com que vejamos as coisas espirituais, olhemos para elas e desejemos as mesmas. Né? Aí nós não precisamos ficar com aquela preocupação terrível, né? Porque, nossa, só tem domingo. E se eu for reprovado, eu estou frito. Quantos anos será que vai de novo para ter, né, outra? Com Deus não é assim. Quando nós sentimos, nós temos a oportunidade hoje. Se Cristo não voltar amanhã, nós temos de novo. Se Ele não voltar terça-feira, temos de novo, né? Que bênção, é olhar para esse princípio que Tiago claramente, né, ele mostra. Deus escolheu os pobres. Se eu me sinto rico espiritualmente, lotado do Espírito Santo, Deus vai poder acrescentar alguma gota do Espírito Santo na minha mente, no meu coração? Não, porque eu já me sinto todo, né? Melhor que todo mundo, mais santo, né? Então não há como Deus assim agir. Então nós louvamos a Deus, irmão Luiz. Isso é normal.
Então, o irmão Luiz observando uma questão interessante sobre uma pessoa, né, ele começa a olhar horizontalmente para as coisas e pensa, puxa vida, eu estou fazendo tudo na igreja, será que só eu, né, que devo fazer as coisas, e começa a reclamar. E o irmão Luiz fazendo uma observação, né, será que se eu, por exemplo, agir desta maneira, eu estou agindo, né, pensando em Deus, na sua glória e na sua honra, né, ou estou fazendo as coisas pensando que estou, né, se eu sair daquela igreja, coitado, né, fecha as portas. Muitas vezes, né, o adversário astuto que coloca isso na minha mente e no meu coração, né? Deixa de ser bobo, né? Larga a mão de fazer essas coisas, para quê? Ninguém reconhece. Mas quem que tem que reconhecer? Os trajes da, né, irmã da pessoa convertida, o sexo feminino ali, que Pedro apontou. Quem está vendo eles? Não é o ser humano. Deus está olhando no interior da mulher, vendo quão ela tem suplicado pela salvação do seu marido, tem aguentado coisas, palavras horríveis, gestos, atitudes, e está ali firme, né? E muitas vezes as vizinhas, até convertidas, né, não maduras em espírito. Você está doida? Ainda está com esse homem ainda? Que é isso, né? Você ainda está nesse tempo quadrado aí, atrasado. Larga a mão dele, que é isso, né? E olha como é que Deus está contemplando. Ela está orando em espírito, em verdade, né? Por aquela vizinha, por aquele amigo, por aquela amiga, entre aspas, observando essa questão. Tem misericórdia, Senhor. Faz entender que nós devemos depender de Ti. Tu vai mudar o coração do meu esposo, né? O traje interior, dedicação, fé e confiança na pessoa de Deus. Nós vamos ter que encerrar, infelizmente. Vamos terminar com 1 Coríntios. Gostaria que todos os irmãos abrissem nesse texto, lá no capítulo de número 6 de 1 Coríntios, né? Sobre essas coisas que impedem certamente nossas orações de Deus atender. Vamos pensar nesses dois versículos, lembrá-los eles na nossa mente, no nosso coração, pedir que Deus conserve esses dois principalmente, e muitos outros certamente vai Deus permitir que sejam conservados, né? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Olha que conselho, né, impressionante da pessoa de Paulo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos? Olha aí a glória para o Senhor, né, para Deus, tudo que formos fazer. Mas olha o 20, porque fostes comprados, né, fostes comprados por bom preço. Glorificai, aí a finalidade. A glória de quem? De Deus. Pois a Deus, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Irmãos, quando nós olhamos com essa, né, visão nítida pela fé, o quão isso nos ajuda a vencermos as ciladas do diabo, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Se nós não tivermos vívido, né, esse princípio de nossas vidas, não. Eu, por misericórdia e graça, recebi a Jesus. E Ele, por misericórdia e graça, concedeu que o seu Espírito habite em mim. Porque eu tenho sentido essas coisas. Então, né, eu não posso ser servo do pecado, mas eu devo sempre glorificar, né, a pessoa de Deus e nunca, né, procurar fazer de tudo para que não seja, principalmente, impedida as minhas orações. Irmão Luiz? Para levantar. Verdade. Então, meu irmão Luiz, lembrando do pastor Josué de São Paulo, saudoso, né, ele dizia que deveríamos tomar cuidado com o adversário, porque a rasteira, né, se descuidou, ele é certo. E se cair, para levantar, né, só pela misericórdia. Pai, muitas vezes nós não temos palavras de gratidão por aquilo que o Senhor nos concede, principalmente por graça, nos fazer ver que é o Senhor que tem feito aquilo, literalmente. Ó Deus, somos gratos nesse instante, principalmente pela liberdade de estudarmos a Sua palavra e de, ó Deus, poder ter a Tua sabedoria para entendê-la e cada dia aplicá-la em nossa mente, em nosso coração, e assim, ó Pai, sermos instrumentos em Tuas mãos para estarmos
pregando as boas novas que fizessem em nossos corações. Gratos somos, ó Deus, por estes momentos que nos permite estar estudando e pedimos que cada dia mais a Tua palavra possa ser conservada na nossa mente, no nosso coração, Pai, para que assim a finalidade seja cumprida. Glória, honra da pessoa de Seu Filho amado Jesus, no nome do qual nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Se Cristo não voltar até a próxima semana, né, nós vamos estar vendo aí as vitórias nos sofrimentos. E vamos basear em 1 Pedro 4, versículos de 12 a 19. Marque aí na sua Bíblia, né? Marque aí com papel e caneta, 1 Pedro 4, de 12 até o versículo 19, e vermos, né, a realidade das vitórias nos sofrimentos.